Fala, jovens crianças, jovens empolhos, meninos cientistas do meu Brasil. Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho aí sobre as misturas do cotidiano, ok? Explorar um pouquinho o que tem por trás disso daí e ver como a gente vai tratar as misturas, né? Então, as misturas de substâncias, como elas podem ser encontradas. Para isso, vamos lá, né? Mistura. O que é uma mistura? Quando a gente tem duas ou mais substâncias. Quando a gente tem duas ou mais substâncias, elas podem acontecer o seguinte: elas podem formar para a gente o que nós chamamos de dispersões. O que seriam essas dispersões? As dispersões acontecem quando as partículas das substâncias se espalham entre si, uma entre a outra, e aí dependendo do tamanho que as partículas ficam entre uma a outra, entre as duas substâncias, nós temos a classificação de como essas dispersões podem se encontrar. Então vamos lá. Primeiro das dispersões que a gente mais tem é as soluções. É quando a partícula que nós estamos adicionando, elas têm praticamente o mesmo tamanho. Por exemplo, quando a gente pega lá para fazer o Nescau, né? Ou Toddy, o achocolatado que você quiser. Você mistura ali com leite e aquele material dissolve. Agora, por que o material dissolve? Porque a dimensão das partículas que você está dissolvendo, no caso aqui do achocolatado, elas são praticamente do tamanho das moléculas de água, de gordura, de lectina, de lactose, de todas as substâncias que também tem dentro do leite. Ou seja, acaba que elas podem interagir uma com a outra. Então, não sedimenta, elas não descem e nem sobem, tudo bem? Por quê? Porque elas têm a mesma dimensão. E, ou seja, não podem também ser filtradas. Por quê? Porque tem o mesmo tamanho das moléculas que estão ali no sistema que está fazendo a dissolução. Ou seja, tem a mesma dimensão das partículas do solvente. Então, isso são soluções e todas elas são misturas homogêneas, ou seja, apresentam uma única fase, ok? Lembrar que isso daí é o que nós temos sobre as misturas homogêneas, certo? Agora, outro detalhe, o que é esse efeito Tyndall? Seria ela dispersar o raio laser que passa por dentro dela. Então, se eu colocar um laser aqui onde está o meu pontinho, não vai aparecer o caminho do laser aqui dentro, porque não tem partículas que possam bater o laser e desviar a luz. Então, essas são conhecidas como soluções. As partículas têm praticamente o mesmo tamanho. Agora, quando a gente pega o segundo caso, que são os coloides, que é a mistura heterogênea ou intermediário. O que significa? Que as partículas estão na proporção de 1 para 1000 nanômetros entre elas. Ou seja, elas são grandes o suficientes para que o solvente não consiga solvatar, não consiga dissolver. No caso, por exemplo, a gordura no leite, a névoa, né, o vapor, né, da água na neblina. Então, isso são materiais heterogêneos. Então, o colloide é quando nós temos material em suspensão. Então, as soluções, o material está dissolvido e no colloide o material está suspenso. Ok? Suspenso. Suspenso lá dentro. Tudo bem? Então, não sedimenta porque fica dentro do espaço vazio e pode, né, passar pelo filtro geralmente, porque são pequenas o suficiente para o filtro não barrar. E sim, tem efeito Tyndall, que é a dispersão da luz. Como assim, professor, dispersão da luz? Imagina, eu coloquei o laser aqui, ó. E aí na hora que eu colocar o laser aqui, vou colocar aqui, ó, pegar aqui, vamos fazer o bonitinho. Vamos colocar aqui, ó, a luz do laser. Ela vai
fazer o caminho e vai aparecer a luz aqui, ó. Já quando você coloca uma solução, não acontece isso. Simplesmente eu consigo ver a luzinha do outro lado lá, certo? Sem ver o caminho. Esse caminho chama-se efeito Tyndall, que é a dispersão da luz por essas partículas que estão em suspensas. E aí é o que acontece por não poder jogar farol alto na neblina, porque o vapor está suspenso, bate na neblina e volta para o motorista. Então ele não consegue ver mais do que meio metro na frente do carro. Beleza? E nós também temos as suspensões. Não é suspenso, cuidado, suspenso e suspensões. A suspensão é quando a partícula é grande demais, ou seja, maior do que 1000 nanômetros, e aí elas acabam sedimentando, aglomerando, ou subindo se forem menos densas, ou descendo se forem mais densas. Ou seja, geralmente esses corpos sofrem sedimentação. São grandes o suficientes para poderem ser retiradas por filtração. E também podem apresentar o efeito Tyndall, né, que seria a luz bater nessas partículas que estão ali ainda sedimentando e aparecer o efeito Tyndall. Então, é essas três classes que nós temos aí. Então, em resumo, nós temos a mistura. Em resumo, nós temos as misturas homogêneas, as misturas homogêneas que são as soluções, e temos as misturas heterogêneas. Essas misturas heterogêneas podem ser os coloides, que é as partículas em suspensão, e podem ser as suspensões, ou também chamados de agregado. Certo? Então tá aí as duas formas dos materiais, das misturas que a gente encontra. E aí, nas soluções, nas misturas homogêneas, quais que a gente pode citar assim rapidamente e podem ser bastante estudadas aí dentro dos nossos processos? Nós temos as misturas líquida-líquida, ok? Por exemplo, água com açúcar ou sal, o soluto dissolve completamente o solvente. Então você vai ter uma mistura líquida. Pode ver aí, ó, a açúcar totalmente dissolvida na água. Então é uma mistura homogênea de fase líquida. Nós temos a mistura sólida, onde os materiais vão estar se apresentando no formato sólido. Geralmente isso é nas ligas metálicas, nas misturas de metais. Por exemplo, o bronze é a mistura de cobre e estanho. E o bronze é a nossa moedinha de 25 centavos. Ela é uma liga de bronze. Ela é a mistura de cobre com estanho, que dá esse vermelhinho aí. E pode ver que é homogênea. Você não consegue ver nem o estanho e nem o cobre. E nós temos as misturas gasosas. Todas as misturas gasosas são misturas homogêneas. Os gases não sofrem, né? Eles têm a dimensão de abaixo de 1 nanômetro entre uma e outra. Então isso faz com que uma moléculazinha fique dentro da outra e sempre formando uma mistura homogênea. Então temos aí mistura água e sal, água e açúcar, mistura as ligas metálicas, mistura dos gases, ok? Então, para deixar bem claro aqui e a gente aproveitar esse slidezinho, os gases têm 70% de nitrogênio, tem 23% de oxigênio e 7% de outros gases. Quais outros gases? Pode ser água, pode ser CO2, pode ser hélio. Todos esses estão presentes no ar atmosférico. Ok? Então, o ar atmosférico é uma mistura homogênea. Beleza? Foi? Então tá bom.
Antes da gente falar da mistura heterogênea, vamos pensar um pouco sobre densidade. Densidade é a propriedade física que relaciona massa sobre volume, certo? Então, todo material tem um certo nível de densidade. Sendo que quando a gente está tentando misturar os materiais, esses objetos podem afundar, flutuar ou ficar suspensos, né? De forma equilibrada quando inseridos num fluido como água ou ar, certo? Então, o que seria a densidade? A densidade, igual a gente falou, é uma medida de quê? É uma medida de massa sobre uma medida de volume. Ou seja, a densidade pode ser gramas por mililitro, pode ser quilogramas por litro. São as mais usadas, né? Que é grama por ml ou quilograma por litro. As unidades mais usadas aí que a gente tem de densidade. Unidades. Beleza? E o que é importante de observar como comportamento? Se o material for mais denso, ele vai, né? Se o material mais denso concentra muita massa e pouco volume, rompendo a resistência do fluido, ele vai descer rapidamente. Então temos aí, ó, a pedra é muito mais densa que a água, então a pedra afunda. Se o material for menos denso em relação ao volume, ele sobe devido à força de empuxo predominante. Então o que acontece? Temos ali, ó, a madeira é menos densa que a água, então ela acaba o quê? Flutuando. Agora, quando o material tem um equilíbrio sutil ali entre as densidades, tanto de um líquido como de um sólido, eles podem ficar intermediários. Por exemplo, o que acontece aí com os icebergs, né? Nós temos ali uma grande massa do iceberg para dentro. Isso acontece porque a densidade do iceberg é praticamente a densidade ali superficial da água. Densidade próximas, equilíbrio. Densidade maior, afunda. Densidade menor, flutua do objeto ou da substância que nós estamos misturando. Para isso, o que a gente vai ver agora? As misturas heterogêneas. Primeiro, líquida, né? Água e areia, é uma mistura líquida, um exemplo clássico. A partir da água sólida da areia vai para onde? Para o fundo. O sistema está líquido ali, mas o sólido vai para o fundo porque é mais denso. Uma mistura sólida. Concreto é um excelente exemplo de agregado de maiores, né? Tipo a brita e a areia, estão dispersos na matriz sólida do cimento. Então temos ali, ó, você consegue ver a brita e a areia com a água ali formando um material sólido, mas mesmo assim heterogêneo, porque a gente consegue ver a brita, certo? E nas misturas gasosas, como na queimada de incêndio, a fuligem e as cinzas sólidas ficam dispersas no ar. Gente, aquela fumaça preta é o pó, é o fragmento de carbono que está voando no ar, tudo bem? Que está voando não, que está ocupando o espaço vazio do ar, formando um colóide, beleza? Então tá aí um exemplozinho aí, ó, da fuligem aí, ó, fuligem preta, certo? É um colóide, certo? Dentro de uma mistura gasosa que é grande, que o solvente é o gás. Fechou? Então, misturas homogêneas, misturas heterogêneas e as principais que a gente tem aí no nosso dia a dia, que a gente pode estar observando. Feito isso, a gente pode pensar também em substâncias que podem emulsificar. Por exemplo, água e óleo não se misturam. Fato, não se mistura água e óleo. Mas a gente pode colocar um agente emulsificante. Quem seria o agente emulsificante? Seria a substância que faz a ponte, a conexão entre os dois. Tipo, tem o seu amigo que gosta de rock, tem o seu amigo que gosta de música clássica.
e você é o cara que gosta dos dois. Então você mantém o grupo unido ali. Se não tivesse você, o clássico e o rock não iam se conversar porque eles não se interagem. Mas você estando presente, você junta, você aproxima os dois, formando um material coloidal, certo? Um suspenso ali. Esse aqui é o exemplo que a gente tem de como se faz maionese. Você coloca óleo, ovo e bate. E aí você joga um salzinho ali só para dar um gostinho e você faz a maionese. Se você olhar a maionese aí, você acha que ela é homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea. Por quê? Porque a água do ovo não misturou com o óleo, mas acabou que quando você bateu, uma substância que tem dentro do ovo, tudo bem? Fez essa conexão, a conexão entre os dois. Então você tem aí, ó, a maionese é um coloide, é uma emulsão, a mistura é heterogênea, certo? O óleo é a fase de espessa e a água e o vinagre ali que você coloca para dar saborzinho é a fase que vai fazer a dispersão. As partículas de óleo são emulsificadas por um agente chamado lectina. Essa lectina é a substância que segura a gordura e interage com a água, fazendo que o sistema fique todo ali junto, mas não dissolvido, sim juntos. Por isso, coloide. Lembra que a gente falou? Coloide não sedimenta, partículas microscópicas, dá para ver a gordura dá para ver a matriz, a gordura no microscópio. Geralmente passa por filtros e sofre efeito Tyndall. Então nós temos isso aí nos molhos cremosos e nas margarinas. Então tá o exemplo aí. E para você que não sabia, para se fazer maionese você precisa de 1 litro de óleo e 2 ovos bem batidos. Professor, então maionese é óleo puro? Maionese é praticamente óleo puro. Mas é gostoso, né? Vamos lá então. Eles têm uma parte que ama a água, essa lectina, né? Uma parte que ama a água e outra parte que ama a gordura. Então conecta os dois ali. Agora, os coloides, igual a gente já vem falando, eles parecem homogêneos, mas não são. Então, um exemplo aí de coloide que é isso. O leite, tá lá, ó. Você tem a gordura, a água e as gorduras, partículas de lectina, que vão fazer essas micelas, que acabam prendendo a gordura. Nós também temos o quê? A gelatina é outro exemplo. Só que a gelatina, ela tem uma fase sólida, que é essa aqui, ó, a rede proteica de colágeno. E essa rede proteica de colágeno segura a água, que é líquida, lá dentro. E aí dá aquele aspecto gelatinoso, que é o gel. Então, o que é o gel? É o sólido, é o líquido dentro do sólido. Então, gel é líquido dentro do sólido. A emulsão, no caso da emulsão, você tem partículas que vão fazer a conexão, como a gente falou anteriormente. E a gente pode ter aí também a neblina, né? Que é o caso do aerossol, onde nós temos o líquido dentro do gás, as partículas em suspensão ali, certo? Todo coloide promove efeito Tyndall, que é a dispersão da luz quando a gente joga o quê? Um laser. Então, se eu jogar um laser aqui, vai aparecer, joguei o laser ali, o que aparece? Opa, vou colocar de vermelhinho. O que aparece? Aparece o caminho. Se eu jogar um laser aqui, ó, o laser, vai aparecer o caminho, que é o chamado efeito Tyndall. Beleza? Mais coisas do cotidiano pra gente. As suspensões, essas a gente consegue ver facilmente. Então lá, areia e água, como a gente havia falado, né? Elas vão sedimentar, vão descer porque é mais que a areia e as pedras são mais densas, acaba indo profundo, né?
No caso, não tem efeito Tyndall porque bloqueia a passagem da luz. A gente pode ter também o quê? Pode colocar mais qual aqui? A mistura heterogênea mais complexas. Por exemplo, suco com polpa, né? A fase espessa é a polpa e a fibra, e o líquido segura essas fibras e a polpa, tudo bem? Então é o que daria o coloide, certo? Só que é um pouquinho mais complexo porque existem alguns sólidos um pouquinho maiores ali. E as misturas sólidas heterogêneas, por exemplo, o granito, a pedra de granito que tem lá em cima da bancada da pia. Aquela pedra é formada de quartzo, feldespato, que é o branquinho, e a mica, que é a pretinha. Essas três dá para ver lá na pedra. Então você está vendo os três componentes que é feito o mármore. Heterogêneo? Heterogêneo. Visíveis? Visíveis. Podem ser filtrados? Não, porque são sólidos compactados. Não corre efeito Tyndall porque não tem passagem da luz. A luz não passa entre o sistema. Tudo bem? Certo? Então, beleza. Feito isso, vamos lá cair em alguns exercíciozinhos. Primeiro esse exercício aí, ó. O efeito Tyndall foi explicado pelo físico irlandês John Tyndall no século XIX e ajuda a compreender melhor as propriedades das misturas. Em seu estudo, o físico percebeu que o feixe de luz não sofre dispersão ao atravessar uma mistura homogênea, pois as partículas são extremamente pequenas. Contudo, em algumas misturas, apresentam um componente tão grande que dispersam essa luz. O que acontece, por exemplo, quando o feixe de luz atravessa seu quarto, permitindo que você consiga visualizar algumas partículas de poeira. Lembra da poeirinha passando no ar? No laser? Então, no ar, que não pareciam visíveis. Então, quando você joga o laser e você vê a poeirinha, aquela poeira está suspensa. Sabendo disso, analise o recipiente A e B e responda o que se pede. Qual recipiente apresenta um coloide e qual é uma solução? Então, o A é uma solução e o B é um coloide. Por quê? Porque o coloide vai ter aí o efeito Tyndall. Olha lá, a luz dispersa. Bateu nas partículas que estavam ali e refletiu para os olhos da gente. Existe a chance de um deles conter uma suspensão? Lembra que a gente falou suspensão? A suspensão, o material sedimenta. Nesse caso, não. Coloide não sedimenta. Ele fica suspenso, ok? Suspensão é a mesma coisa que o quê? Que agregado, que é o caso do granito. Certo? Beleza? Então foi aí. Mais um. Vamos lá. O álcool combustível é um líquido cuja densidade estabelecida por lei é aproximadamente de 0,81 gramas por ml. Uma das formas de adulterar o álcool combustível é o acréscimo de água, fazendo com que a sua densidade aumente até valores próximos de 0,94. Como o objeto que avalia a densidade do álcool vendido em um posto de combustível, um consumidor adicionou uma amostra de 100 ml de combustível em uma bolinha cuja densidade é igual a 0,86. Então, ele pegou 100 ml da brincadeira, pegou 100 ml do etanol, do combustível, e jogou uma bolinha lá dentro que tem densidade de quanto? De 0,86 gramas por ml. Tecnicamente, vamos colocar aqui, ó, se álcool, o que vai acontecer com a bolinha? A bolinha tem que afundar. Porque se é álcool, a densidade do álcool é quanto? Que ele falou pra gente ali, ó. A densidade do álcool é de 0,81. Então, se aqui for apenas álcool, a densidade é de 0,81 gramas por ml.
e a bolinha tem que o quê? Tem que afundar, porque a bolinha tem a densidade de 0,86 gramas por ml. Isso é que de fato tem que acontecer. Agora o cara pode adulterar o etanol? Pode. Se ele adulterar, então esse daqui, ok. Né? Teste ok. Teste ok. Teste adulterado. O que vai ser o teste adulterado? O teste adulterado vai ser a gente ter o potinho, a gente ter os 100 ml, certo? E a bolinha simplesmente o quê? Flutuar. Ela é de 0,86 gramas por ml. Se ela flutuou, é porque a densidade desse negócio aqui é maior do que 0,86. Vamos dizer que é o 0,94 gramas por ml. Seria com combustível adulterado. Beleza? Então bora ver qual alternativa pode encaixar aí. No ok ou no adulterada? Letra A. Flutua caso o combustível apresente densidade estabelecida por lei. Não, estabelecida por lei, ela afunda. Flutua em caso o combustível estiver adulterado. Flutua em caso o combustível estiver o quê? Flutua caso o combustível esteja adulterado. Então, letra o quê? B. Afunda independentemente do combustível estar adulterado ou não. Não. Se o combustível estiver adulterado, ela flutua. Se o combustível não estiver adulterado, ele afunda. Afunda dependendo da quantidade da amostra utilizada. Não. Você pode usar um tanque de 10 mil litros ou 100 ml. A bolinha não vai afundar ou flutuar porque é uma relacionada à densidade, que é massa sobre volume. Beleza? Então fica aí para vocês a parte de misturas do cotidiano, né? O leite, a maionese, o ar atmosférico, as moedas, todas as substâncias que a gente discutiu aí, a gente tem no nosso dia a dia. E o efeito Tyndall e a análisezinha aí também de densidade para vocês. Até a próxima, jovem Padawan. Aquele abraço do barbudo.